Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Boa Consulta para Médicos, o melhor sistema aí de gerenciamento para profissionais do Brasil. E hoje a gente vai estar entrevistando aqui o Bruno Nascimento, que vai vir aqui, vai bater um papão com a gente. Até já começamos antes a falar bastante do assunto aí, principalmente contabilidade para médico. Bruno, obrigado por você vir aqui. Já para me dar uma aula antes de começar. Sim. E também já sabemos que vai ter bastante assunto. Com certeza. Antes de começar, queria saber um pouco mais de você, porque eu achei muito interessante. Você tem uma contabilidade específica para médicos, especializada para médicos, né? Exato. Conta um pouquinho para a gente disso. Legal, John. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente fomentar conteúdo, principalmente para o público médico, né? Uhum. O médico é um profissional que ele fica tão focado na carreira, né? E querendo ou não, algumas vezes alguém tem que cuidar da gestão financeira, da gestão contábil, fiscal, para evitar erros, né? Algumas vezes não de má fé. E para isso que existe um contador especializado. A gente tem o AJMed, é um escritório de contabilidade focado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Legal. Então isso acaba tornando diferenciais do escritório, né, perante outros concorrentes, com relação a benefícios fiscais que existem, com relação a reduções tributárias que o médico muitas vezes poderia estar se aproveitando. Então, acho que esse é o propósito, né? Tentar atender da melhor forma possível, tentar, assim como o médico sana as dores, né? Sim. A gente da contabilidade tenta sanar a dor fiscal dele, a dor tributária, contábil, porque realmente o médico muitas vezes tem medo, né? Receita Federal, malha fiscal, ele fica com esses receios. Então, a gente, através da especialização, hoje a gente tem mais de 200 médicos em carteira, mais de 250 CNPJs, né? Então, tem bastante expertise aí para poder ajudar médicos e clínicas de São Paulo, do Brasil inteiro, tá? Que bacana, muito bom, né? Legal. E aí, o que a gente fez? A gente tem muita pergunta que o pessoal manda pra gente, inclusive até no nosso blog, né? Uhum. Eu juntei a maioria delas aqui, deixei tudo junto, mas talvez uma para começar que seja interessante é que muita gente me questionou isso. Ah, eu tô começando, eu preciso ter um CNPJ? E eu nem sei, porque na verdade muitas vezes na minha cabeça o médico bota um recibo, fala, pô, você é o recibo na nota fiscal. Conta um pouco pra gente como funciona isso. Precisa ou não precisa ter um CNPJ aí para começar? Tá bom. Bom, o médico, né, falando um pouco da carreira médica, ele normalmente inicia ali na faculdade, depois ele começa a fazer a famosa residência, né? Muitas vezes essa residência, ela entra como se fosse uma bolsa, né? Tudo que eu vou falar aqui para você, doutores e doutoras, é tudo na parte fiscal, tá? Sim. Não tô te falando no seu dia a dia, que eu sei que vai entrar na sua conta e você nem sabe de onde veio, né? Exato. Mas tudo que você entra na sua conta, a primeira lição que eu deixo é que o fisco quer saber qual que é a origem, né? Você vai ouvir muitos contadores falando assim, qual que é a origem desse dinheiro, né? Se um dia a Receita Federal bater na sua porta, vai falar, qual que é a origem desse carro? Exato. O que significa origem? Essa origem é lícita, não é lícita? Então, quando o médico começa a carreira, ele começa numa residência. Então, a residência ali começa a ganhar uma bolsa. Essa bolsa, fiscalmente falando, normalmente, ela vai entrar ali dentro do imposto de renda como um rendimento isento, como se fosse uma ajuda de custo, né? Que o hospital oferece, que aquela clínica oferece, ou, enfim, aquele hospital público oferece em nome dele, do CPF dele. Logo após essa residência, ele começa a ir para o mundo, né? Se vira aí, doutor. Vai fazer o seu dinheiro. Então, eu digo que existem algumas formas de você legalizar essa operação, né? Quando você recebe o dinheiro, no Brasil existem algumas formas que é possível você receber dinheiro. Uma, você sendo CLT. Perfeito. Ou seja, se você é um CLT, você trabalha no hospital, você é registrado CLT, existe uma origem. Você é empregado daquele hospital, o hospital te paga, tá tudo bem. Beleza. Segunda opção, muitas vezes você é o famoso PJ, né? Você abre um CNPJ. Então você é um prestador de serviço para aquele hospital. Qual que é a diferença do CLT para o PJ? É que no PJ você simplesmente vai lá, faz o seu serviço e vai embora. Você não tem ali carga horária, você não tem uma subordinação a um chefe ali. Claro que a gente sabe que no dia a dia o PJ também tem um chefe dele, né? Mas enfim, a gente trabalha mais na metodologia de projeto, né? Então você vai lá, faz as suas 8 horas, suas 12 horas e vai embora. Isso é o PJ. Terceira opção, por exemplo, o autônomo, né? O autônomo é quando o hospital te contrata como autônomo. Muito comum, né? Fala da Unimed. A Unimed é o conveniado / autônomo. Então, o que seria? Eu, Unimed, tenho você como um parceiro fixo. Eu vou sempre te indicar clientes. Mas eu vou fazer as deduções dos impostos direto na fonte. Eu tenho que te pagar 10 mil, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar 8 mil, porque eu estou deduzindo aqui os impostos de INSS, imposto de renda. Esse é o autônomo. E o quarto, que é errado, que é, corta isso do podcast, é o famoso, é o caixa 2, né? Que é o seguinte, você recebe por fora. Então, muitas vezes o médico que acabou de sair da
da residência, está começando a entrar para o mercado, ele acaba recebendo ali um dinheiro e ele não sabe a origem, né? Pô, mas onde eu assinei algum contrato? Então, realmente, muitas vezes isso é comum acontecer. Sim. O doutor nem sabe, mas ele está recebendo um dinheiro por fora, é um caixa 2. Sim. Se você não está sendo tributado, se você não está pagando nenhuma contribuiçãozinha para o governo, você está recebendo por fora. É errado, tá? Perfeito. E aí você tem que ver formas de você se legalizar. Se você vai abrir um CNPJ, se você vai ser registrado CLT ou se você vai trabalhar como autônomo. Eu vou falar um último quarto, tá? Que é exatamente isso que você comentou, que é o recibo, né? Tá. Antigamente existiam os recibos em papel, sim, que a gente fala que é trabalhar como pessoa física. Você vai lá, abre sua clínica, recebe o paciente, ó, paciente, ó, tá aqui o recibo para você que é para comprovar que você me pagou os R$500 de consulta. Hoje existe esse recibo, só que ele é eletrônico, né? Então é um recibo eletrônico. Tá. Então você tem que fazer a configuração lá no Carnê-Leão Web, né? Seu computador, se precisar da nossa ajuda, pode sim, entrar lá no site. Você vai fazer o recibo eletrônico, vai gerar diretamente para o seu paciente, ele pagou. Eis que tem a origem também, aí tá tudo bonitinho. Ou seja, acho que essas são as fases. Sim, e só para entender, então, também existe essa opção, que talvez não seja uma opção tão interessante, né? Mas existe essa opção do recibo, só que hoje ele é eletrônico. Exato. Então, um médico talvez ali que faça muito poucas consultas, que não trabalha com hospital, tal, exato, se ele quiser... vou fazer uma consulta aqui, uma ali, tem 3, 4 por mês. Ele pode, existe essa opção. Exatamente. Inclusive, ele pode ser as 4 opções. Ele pode ser CLT, ele pode ser PJ, ele pode ser autônomo, ele pode ser pessoa física, que é o famoso recibo. Resta saber se ele tem tempo para tudo isso, né? Mas assim, a gente tem muito médico, por exemplo, no escritório, que ele tem uma clínica médica, ou seja, ele é um CNPJ. Legal. Ele também trabalha, ele tem uma clínicazinha aqui na Paulista, que ele faz só atendimento pessoa física ali, ele só faz atendimento para os clientes mais próximos dele. Ele é um médico pessoa física. Além disso, ele é conveniado da Unimed, por exemplo. Então, ele é um autônomo ali conveniado da Unimed. Então, é muito comum, muitas vezes, dentro da dinâmica, né, do dia a dia do médico, ele poder ser 3, 4 tipos societários, né, que a gente está falando aqui. Legal. Ele pode ser autônomo, ter um PJ e muitas vezes trabalhar com pessoa física. É super normal. Ou pode ser só um também, aí vai da fome dele, né, de quanto que ele quer ganhar dinheiro. E, por exemplo, no caso, vocês dão essa consultoria, inclusive, para recomendar certeza. Qual que seria... a melhor forma para ele também? Com certeza. Porque, por exemplo, a gente atende muito dermato, muito cirurgião plástico, a gente atende muito dentista que possui muito material de consumo, né? Quando ele vai fazer um procedimento, muitas vezes esses materiais eles são dedutíveis. E algumas vezes o médico ele é cirurgião plástico, ele é dentista, ele é dermato e tá a vida inteira sem poder se aproveitar dessas despesas. Nem sabe. Eu falo, doutor, não, vamos fazer um livro caixa, que é o pessoa física. Sim. A gente se aproveita dessas despesas para você emite recibos ali que consiga comprovar com relação a essas despesas, e aí você também pode ter um CNPJ, um não é excludente do outro. Legal. O legal é você, quando você é especialista, você consegue mostrar para ele que você consegue trabalhar com os dois juntos, entendeu? E o objetivo final sempre é pagar o menor imposto possível. Com certeza, legal. E assim, quando tá começando, né, eu acho que muitas vezes a pessoa até começa talvez como um CLT, um autônomo, mas sabe que em algum momento esse profissional vai ter aí, até desculpa o termo, mas se profissionalizar mais no sentido de formalizar, né? Então ele tem que abrir uma empresa, né? E aí seja, eu não sei como funciona, MEI, a gente vai falar sobre isso, ou se é simples e assim por diante. Conta um pouco pra gente qual é esse processo do cara que tá começando, né? Do médico que tá começando, para ele abrir um CNPJ. Como funciona? Bom. É assim, ó, quando o médico, muito provavelmente isso acontece quando ele acaba também de sair da faculdade, vamos pensar nessas duas posições, tá? Que é nessa posição principalmente, que é abrir o CNPJ. Aí eu vou abrir duas vertentes aqui, que é muito comum no mundo médico. Tá. Ele pode abrir um CNPJ apenas ele, como sócio. Algumas vezes ele é a namorada, ele é a esposa, ou ele entra no CNPJ da família. Isso é abrir um CNPJ. Sim. Basicamente, o que você precisa hoje para abrir um CNPJ? Você vai precisar das suas documentações pessoais, o comprovante de endereço, e você vai fazer a entrada ali do CNPJ, vai fazer os vínculos na federação, estado, município, CREMESP ou CRM do seu estado, e beleza. Então, isso aqui não tem grandes para nós contadores, né, não é uma coisa tão complexa. É claro que para o médico ele nem sabe o que tem que fazer, mas pode falar com a gente ajuda. Bacana. A segunda etapa, por exemplo, a primeira é você entrar, fazer o seu CNPJ, ou hoje é muito comum, a gente chama de condomínio de médicos, né? Aquele hospital, ele tem, por exemplo, a área de pediatria, vamos supor, tá? O que ele faz? Ele elenca um médico, diretor normalmente, abre o seu CNPJ, tudo que acontecer com relação à pediatria, eu vou contratar seu CNPJ. Então, existe um CNPJ aqui que tem um médico diretor e vários médicos embaixo dele. Então, aí você entra nessa sociedade, tá? Legal. Alguns pontos de atenção, tá?
Hoje no Brasil, a partir do momento que você entra numa sociedade médica, você é responsável por aquela sociedade também. Tá. Não é porque você tem 0,01% dela que você não é... Sim. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes aquele CNPJ já tem dívidas tributárias, tem dívidas trabalhistas, tem problemas fiscais ali. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando entra-se nesses CNPJs que a gente chama de condomínio. Sim. Mas, Bruno, como é que eu sei identificar um condomínio? Entrou no CNPJ que tem 15, 20, 30 médicos, é um condomínio de médicos, entendeu? Sim. Não quer dizer que é ruim, tá? Mas algumas vezes existem CNPJs que ficam com muitos médicos ali, dá problema. E algumas vezes é a regra do jogo. Sim. O hospital fala o seguinte, ó, você só trabalha aqui se você entrar aqui nesse CNPJ. Não tem que fazer. Mas é a regra do jogo, tudo bem. Mas com relação à parte tributária, né, que você comentou. Normalmente médicos, tá, com faturamento até 30, 40 mil reais, está começando ali na operação, Simples Nacional vai ser o melhor regime tributário. Bacana. Começou a exceder isso, 40, 50, 70, 80, 100, 120, 200, 300, aí o lucro presumido vai ser o melhor cenário tributário. É mesmo? Tá? Então, a gente sempre parte desse princípio. Até um faturamento de 30, 40, Simples Nacional, normalmente ele vai ser o melhor cenário. Mensal, você está falando? Mensal. Legal. 30, 40 mensal, o Simples Nacional vai ser o melhor regime. Passou de 40, Tá. 50, 100, 200, 300, aí o lucro presumido, ele vai ser o melhor regime tributário para o médico. Que curioso. Eu sempre imaginei que o Simples sempre fosse melhor até o limite, mas às vezes Não. pode ser que o presumido seja uma boa opção. Começou a exceder 40, no Simples você vai acabar pagando mais do que no lucro presumido. É mesmo? Então é bem comum acontecer, algumas vezes a gente pegar médicos, né? A gente vai olhar aí o faturamento dele, tá com 80, 90, 70 mil de faturamento e tá no Simples. Eu falei, putz, doutor, você tá pagando mais imposto do que deveria. Entendi. E assim, não tem que esperar a Receita Federal bater na sua porta e falar assim, doutor, pelo amor de Deus, você está pagando mais imposto aqui. Sim, ela não vai te avisar, entendeu? Sim. Para ela, quanto mais você pagar para ela, melhor. Só que tem que ter um contador especializado para te alertar. Ó, aqui você está pagando mais imposto, em janeiro a gente muda do Simples para o presumido. Tá? Legal. E com relação ao MEI que você comentou, como o médico é profissional liberal, né? Médico, contador, advogado, engenheiro, eles não podem ser MEI. Então não tem essa possibilidade de você Nem tem a iniciar no possibilidade, MEI. legal. Ou é simples ou é presumido. Bacana, legal. E isso é um ponto bem interessante que você falou, porque, ou seja, já tem uma dica importante para o médico. Se você está começando aí no Simples Nacional e você já chegou num limite de faturamento ali que você está faturando já seus 30, 40, 50 que você falou, já tem que procurar uma consultoria para avaliar se faz sentido o lucro presumido. Exatamente. Legal. O único ponto de atenção que eu coloco é quando o médico muitas vezes tem muito funcionário. Porque, realmente, quando você tem muito funcionário, esse range de 30 a 40 começa a aumentar um pouco. Vai para 50, 60. Porque a folha de pagamento é muito cara, tributariamente, no lucro presumido. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai sair de uma folha com 30% a mais de custo. Né? Então, você vai... Aquela folha que você costumava pagar ali 10 mil, vai te custar, às vezes, 15, 16 mil reais. Olha então, só. Aí você tem que verificar se vai fazer sentido. Mas um contador especialista vai te auxiliar. Por isso que a gente falou. Sempre quando chega nessa faixa, tem Exatamente. que chamar alguém especializado para dar uma opinião, né? Exatamente. Que legal, bacana. Um outro ponto importante aqui que eu sempre ouço falar, e eu teve muita pergunta, é se o CRM tem que estar atrelado com o CNPJ. Tá bom. Como funciona? É uma dúvida muito comum dos doutores. E sim, tá? Assim como... O que acontece? O que eu tento sempre explicar para o doutor, né? Por que o CRM ele tem que estar vinculado ao seu CNPJ? É a mesma coisa eu, contador, né? Eu pago meu CRC na pessoa física e por eu ter um escritório, o meu escritório tem que estar atrelado também ao CRC, né? Tem que ter um CRC ali do meu escritório. O médico é a mesma coisa. Ele tem um CRM, né? A pessoa física. Se ele quiser atender como pessoa física, só o CRM da pessoa física dá bom, que é o famoso recibo. Sim. Matou ali o problema. Agora, a partir do momento que se iniciou uma nova personalidade jurídica, é como se fosse uma pessoa. O CNPJ dele, ele virou uma personalidade jurídica. É o doutor John aqui, mas virando CNPJ. Então, nesse caso, ele tem que também estar vinculado ao CRM. Tem que ter essa proteção e pontos de atenção, tá? Tudo isso, gente, vocês têm que imaginar o seguinte. Bruno, preciso fazer vigilância, preciso fazer alvará, preciso vincular o CRM. Sim. Gente, enquanto tá tudo bem, tá ótimo, né? Beleza. Ninguém vai lá bater na sua porta. Mas assim, experimenta muitas vezes fazer um procedimento errado no paciente. Coloca um advogado na jogada e ele verifica que sua clínica não está vinculada ao CRM. Que sua clínica não tem um KINES, não tem a vigilância, não tem o alvará.
tudo isso volta contra você. Sim, com Olha, certeza. sua clínica tá ilegal. E só piora a sua situação. Então, assim, às vezes por uma economia de R$1.000, R$1.500 no ano, né? Que é uma anuidade do CRM hoje do CREMESP ou do CREMERGE, qualquer CRM de qualquer estado, em torno de R$1.000 a R$1.500, cara, você fica muito desprotegido. Com certeza. E aí, querendo ou não, né? Se der algum problema lá na frente, você fala, não, minha clínica tá vinculada ao CRM e não tem nenhum problema. Bacana. E assim, teve muito questionamento de médico que está começando e aí pergunta, né? Mas como que eu consigo emitir a nota fiscal, né? Sim. O cara tá precisando emitir uma nota para receber, né? Sim. Naquele comecinho. Sim. Como funciona? Ele entra no sisteminha da prefeitura, faz manual, já pega um sistema ou não, deixa um pouco mais pra frente? Conta pra gente. É assim, ó, hoje, tá? Inclusive, eu já vou falar em 2 âmbitos, tá? Eu vou falar antes de 2025 e depois de 2025. Okay. Seja, tá? estamos em mudança, né? 2026 já vai ter mudança. Então, o que acontece? Até 2025 agora, hoje a gente tem 5.500 prefeituras, né? Então, você imagina. O médico escolheu abrir a prefeitura lá em Sorocaba, certo? Sim. Ele abriu em Sorocaba, é uma metodologia de emissão de nota. Ele abriu em São Paulo, é outra metodologia de emissão de nota. Ele abriu a empresa em Campinas, é outra emissão de nota. Então, Perfeito. cada município tem a sua emissão de nota, certo? Legal. Basicamente é o seguinte, quando você abre uma empresa, o seu contador vai vincular o seu CNPJ à prefeitura. Prefeitura, esse CNPJ médico aqui existe, eu tô vinculando aqui a sua prefeitura, tá bom? Tô te ajudando a arrecadar mais, beleza? A prefeitura, pode ir, muito bem-vindo, tal, aqui. Tô aqui o seu login e senha. Então, você vai ter normalmente um login e senha, entrou no site da prefeitura, emissão de nota fiscal, login e senha, e aí quais as informações que você vai precisar? Normalmente o CPF do paciente ou o CNPJ da instituição que você está trabalhando, muitas vezes um convênio, um hospital, você vai colocar CPF, CNPJ. Além disso, um descritivo breve, né? Lembrando que tem que colocar o que foi executado. Hoje, muitas vezes, o hospital pede para você colocar o seu CRM, seu nome completo, serviço executado, serviço médico referente ao meio digital. Então, você vai fazer um breve descritivo e vai colocar os valores, né? Os valores que você teve ali de consulta. Isso até 2025, certo? Então, vamos lá. Quem tá vendo esse episódio agora em janeiro de 26, Já certo? mudou. Já mudamos, né? Eu já tô mais velho, o John também já tá mais velhinho. Mas janeiro de 26, se Deus quiser, o que aconteceu? A federação viu isso e falou assim, cara, isso é um manicômio. Não é possível. Como é que a gente fiscaliza como federação 5.500 tipos de nota fiscal de serviço, né? Sim. Só pra você ter uma noção, John. Tem serviço, tem prefeitura que a nota ainda era na mão. Olha só. Então, assim, não era nem automatizado, não tinha nem sistema ainda, né? Tem prefeituras mais distantes, com poucas pessoas, que nem sistema tem. Sim. Então, o que eles fizeram? Vamos mudar agora. O modelo de emissão de nota de serviço é esse sistema aqui. Agora, vocês, prefeitura, que devem se enquadrar ao meu sistema de emissão de nota. Então, hoje, se você emitir uma nota em São Paulo, Curitiba, Campinas, Recife, onde for, a emissão da nota vai ser unificada, é o emissor de nota unificada. Então, legal. basicamente, as informações são as mesmas, mas aí você vai perceber que o layout é o mesmo, tá? Entendi. Inclusive, isso vai se expandir além do mercado médico. Para prestadores de serviço qualquer como um. nós, eu, você, empresas de serviço em geral, todo mundo vai emitir o mesmo modelo de nota. Vai Legal. precisar de CPF, CNPJ, o valor descritivo, só que a metodologia vai ser a mesma, entendeu? Legal. Então, aí isso facilita também para a gestão dessas notas. Que bacana. Mas em outras palavras, significa que o médico pequenininho, ainda que tem que emitir uma ou duas notas, ele pode entrar ali no site da prefeitura que ele tiver cadastrado e ele vai emitir a nota dele tendo as informações básicas. Normalmente. O contador dele, que ele já vai ter vinculado o CNPJ à prefeitura, Legal. ele vai ter login e senha, entrou na prefeitura. Aí o que acontece? Com a nova nota fiscal, quando você entrar na prefeitura, ela já vai direcionar para esse portal novo. Hoje, você entra no site da prefeitura mesmo. Entendi. Depois de 2026, você vai continuar entrando no site da prefeitura, mas você vai entrar num outro portal depois, quando você clicar lá, emissão de nota. Bacana. E ali, quando você vai emitir a nota, você pode emitir a nota para um paciente, uma pessoa física, Exato. para um convênio ou até para um hospital. Exato. E aí, tem diferença entre elas? Conta um pouco pra gente. O que acontece, né? Isso aí é o famoso... Isso é o que tira o sono do médico, né? O da administradora. São as famosas retenções, né? Tá. Quando você emite de pessoa jurídica para uma pessoa física, né? Para um paciente, não existe as retenções. Tá. Se você é um Simples Nacional, né, uma empresa Simples Nacional, não vai ter retenção nenhuma. Mesmo sendo simples, mesmo presumido, emitiu a nota, a retenção. O que é a retenção? Deixa eu explicar para o médico. A retenção é o seguinte, o nosso governo, né, enfim, diferente de qual governo esteja, ele é muito ansioso, ele não quer esperar
até o final do mês para receber. Ele fala o seguinte, não, quando você receber, eu já quero receber antes, eu quero reter antes esse imposto, eu quero receber na hora. Então a retenção nada mais é do que isso. Quando você é uma empresa lucro presumido, aí a gente até avisa os clientes. Doutor, doutora, não se esqueça, tá? Agora mudou o jogo, hein? Você lembra que isso era simples? Não tinha retenção para nada, né? Agora que você é presumido, presta atenção que é o seguinte, quando você for emitir a sua nota fiscal para o paciente, ok, não muda nada, tá tudo certinho. Porém, você vai emitir para o convênio, vai emitir para o hospital, lembra que aquele seu sócio lá, o governo, ele não quer esperar o mês que vem para receber, não. Você tem que reter na nota fiscal. E aí tem as taxas de retenção que você faz, justamente para você já passar esse dinheiro direto para o governo, para evitar que muitas vezes, por que eles faziam isso, né? Para evitar que a pessoa deixe de pagar aquele imposto. Sim. Então, a pessoa que recebeu a nota já vai pagar por ela, entendeu? Perfeito. Vou destinar para o John R$7.000 e R$3.000 já estou mandando direto para a Receita Federal. Ou seja, você tem uma questão de gestão, que é eu preciso emitir a nota de uma maneira ligeiramente diferente. Exato. E você tem uma outra questão de fluxo de caixa. Exatamente. Que é, poxa, não vai entrar 10, eu tenho que pagar 3 só daqui a 30 dias. Não. Vai entrar só 7. Exatamente. Tá. Que vai ser muito similar, já entrando, né? Não sei se a gente vai entrar nesse tema mais para frente, vai similar muito com a reforma tributária. Entendi. Que a gente fala que é o split payment. O que é o split payment? O Dr. John vai emitir a nota fiscal de 10 mil, na hora que você for na prefeitura, no emissor unificado, você clicou lá, R$10.000. Aí na hora que você clicar em emitir, vai ser uma nota de 12.500. Aí você fala, opa, mas eu escrevi 10 mil? O que aconteceu? O próprio sistema automaticamente já incluiu o seu imposto ali. E eu, paciente, quando for pagar para você, 2.500 vai para a Receita Federal e 10 mil vai para você. Olha só. Então, isso já vai ficar tudo automatizado também. Entendi, legal. E, inclusive, tem uma dúvida aqui que eu não sei o que é, mas talvez esteja relacionada, então eu vou perguntar agora. Ó. O Roger mandou aqui, ó. Ainda faz sentido usar RPA em vez de nota fiscal eletrônica? E aí? Para começar, o que é o RPA? Tá. O RPA nada mais era do que o recibo do autônomo. Né? Lembra das 4 opções que eu falei do autônomo? Sim, sim. O autônomo hoje, ele caiu em desuso principalmente por causa do custo. Ele é muito caro. Sim. Tributariamente falando, um médico hoje que recebe como autônomo, ele deixa quase 27,5% de imposto para o governo. Entendeu? E aí você fala para ele, doutor, vocês preferem o quê? Pagar 27,5% de imposto ou pagar 6%? Pô. Aí a gente vai pagar 6%. Então, assim, o autônomo é uma metodologia tributária que, assim, falando em questões históricas, tá? O Brasil, o que aconteceu? A nossa inflação correu tanto nossos preços, né? Ou seja, o preço está cada vez mais caro, né? Tá. Antigamente, uma consulta que era R$100, que era cara. Hoje, essa mesma consulta é 1.000. Por quê? Porque ela ficou muito mais cara por causa da inflação e tudo mais. Só que a tabela do imposto de renda está travada lá há 10 anos. Sim, com certeza. Então, antigamente, né? A gente é novinho, né? Mas quem ganhava antigamente, né? Quando a gente era moleque, quem ganhava R$5.000 era um ótimo salário, né? Sim. Hoje, claro que R$5.000 não é ruim o salário, mas assim, perante, antigamente 5.000 era famílias ricas, né? Que ganhavam. Então hoje, a tabela do imposto de renda está muito defasada. Então assim, quem é autônomo acaba deixando muito mais tributo do que quem é uma pessoa jurídica, né? Então abrir um CNPJ vai fazer você economizar mais dinheiro. Agora, sempre vai depender de quem te contrata. Por exemplo, nesse hospital, só contrata autônomo. Então, assim, você tem 2 opções. Ou você fala sim, ou você fala não. Exato. Então, não tem muito o que você opinar. Então, assim, não, então obrigado, vou para um outro hospital que aceita ser PJ, que aceita entrar no outro CNPJ, porque tributariamente, para mim, vai ser mais barato. Então, o médico tem que também ter, assim, querendo ou não, vamos dar um tapa aqui mandar um chacoalhão. Doutor, você escolhe a sua profissão, onde você quer trabalhar. Sim. Então, se você está num lugar que você está deixando muito mais dinheiro para o governo do que no seu bolso, muitas vezes é melhor você trocar de lugar. Vai para outro local que você vai deixar menos dinheiro para o governo. Com certeza. E aí até tem uma curiosidade, porque teve uma pergunta, acho que foi do Roberto aqui, foi bem interessante, porque ele falou assim, tipo, que ele já emite a nota e tal. Então, assim, legal, ele emite a nota, mas ele recebe via Pix na conta pessoal. Tem algum problema isso ou não? Às vezes a pessoa não quer abrir uma conta empresarial para pagar mais uma mensalidade, etc. Como funciona isso? É assim, ó. Eu falo que eu sou o advogado do diabo, né? Eu sempre tenho que ficar falando as notícias tristes, né? Pro doutor. Mas sempre. Eu falo pra eles, é melhor eu te falar do que vir um fiscal e te falar, entendeu? Muito bom. Então é melhor eu falar pra você. O que acontece? A Receita Federal pode entender que esse recebimento é um recebimento na sua pessoa física. E ela vai te tributar como pessoa física, entendeu? Então o que acontece? Não, Bruno, mas eu abri empresa, eu tenho CNPJ, eu tenho aqui emissão da nota fiscal, eu só tô recebendo na minha pessoa física. Eu falei, doutor,
eu me solidarizo com você, eu entendo. Mas assim, a cabeça do fiscal é a cabeça do fiscal. Se ele quiser entender que isso é um recebimento pessoa física, você está deixando entender que sim. Entendi. Mesmo você emitindo nota, o ideal é o seguinte, abra uma conta corrente pessoa jurídica, receba esse dinheiro na conta corrente da pessoa jurídica, Perfeito. Pague os seus impostos, pague as despesas, o que sobrar, você pega aquele volume e manda para sua pessoa física e você utiliza ali para pagar escola do filho, convênio. Legal. Despesas pessoais. Acho que esse é o caminho. E assim, esse é um erro que já dá para ver que muitas vezes deve ser comum. Exato. Você considera que ele é o principal erro ou não? Tem algum erro que é pior do que esse? Eu acho que é difícil elencar, que são tantos erros. Mas, é porque a gente tá pensando assim mais na malha fina, né? Quando você tá falando nisso, né? Sim. Mas você acha que é um dos principais erros, talvez? O famoso é o caixa 2, né? É receber por fora. É receber na pessoa física e ainda não emitir nota nenhuma. É pior ainda. Tá. Então, assim, esse é um erro também clássico, né? Você muitas vezes emitir nota fiscal, mas algumas vezes por descuido, por preguiça, por não querer fazer. Gente, hoje não tem desculpa, né? Hoje o que tem mais é contas bancárias aí, PJ, que você faz Banco Inter, Banco Cora, Sim. Nubank, PJ. Você vai pelo celular mesmo e você cadastra o seu CNPJ. Então, hoje não tem desculpa, né? Antigamente até que era chato. Tinha que ir no banco, mandar documentação, cartão CNPJ, era chato. Hoje não. Então, assim, o primeiro, eu acho que é o famoso caixa 2, né? Entendi. Não sei se por ele saber disso ou não saber, ou fingir que não sabe, mas assim, acontece muito do médico receber por fora e segue vida. Só cai o dinheiro na conta e vambora. Exato. Tem outro clássico também, que às vezes ele, nossa, mas eu não sabia que tinha que abrir uma conta pessoa jurídica. Não, doutor, tem que abrir. Eu falo o seguinte... O fisco, né, ele não te pega por causa de um erro, né? Por causa de, nossa, Bruno, pelo amor de Deus, eu fiz aqui a nota de 10 mil e era 100 mil. Então, tudo bem, complementa a nota, não tem problema. Arruma, né? Arruma. O errado não vai ser pego por causa de, né, um errinho ali. O que acontece é quando você fica ali naquele erro sempre, né? Bruno, sempre que eu recebo em dinheiro, eu não emito nota. Então, assim, pode ser que uma hora a Receita Federal, opa, deu ruim. Da onde veio esse apartamento que você comprou aqui, né? O que é esse dinheiro que você está gastando? Então, é aquelas coincidências de erro, né? Ficar toda vez errando a mesma coisa, uma hora a Receita Federal pega. Então, acho que segundo seria esse, né? De emitir nota e receber na física. Entendi. Mas hoje é tão fácil, tá? Que acho que nem colocaria assim muito... Depois que a gente avisa... Ele, tá bom, cara Bruno, já sabe, vou no Banco Inter ali, faço cadastro, vou no Banco Vem, enfim, vou no Banco Digital e faço cadastro. Sim. É que muitas vezes também isso é falta de conhecimento, né? Exato. Por isso que ele precisa ser orientado da maneira correta. E outra coisa que você comentou, por exemplo, lembra que no começo do podcast a gente falou sobre os tipos, né? Sim. Pessoa física, CNPJ, autônomo e CLT. Agora, se, por exemplo, ele for uma pessoa física mesmo, ou seja, ele emite os recibos, né, da pessoa física dele... Super normal ele receber na conta pessoa física, tá? Sim. Então, um médico, né, que utiliza das duas, né? Eu sou pessoa física e sou CNPJ. Então, tenha uma conta CNPJ, tenha uma conta pessoa física. O que você fizer aqui de serviço na física, você recebe na física. Entendi. O que você fizer de serviço na jurídica, recebe na jurídica. E tá tudo bem. Perfeito, legal. Também tem pergunta que eu não tenho certeza, mas o pessoal tá perguntando o que acontece, se o médico não declara corretamente reembolsos. É assim, E aí? Esse do reembolso, acho que você também viveu muito nesse âmbito, foi mais ou menos um pouco depois da pandemia, né? Sim. Que choveu reembolso, né? Sim. Todo mundo reembolsava, era uma festa, e médico colocava a consulta 3 vezes o valor que era. Eu nunca não vi nenhum, né? Mas enfim, aconteceu muito isso, né? O que aconteceu? Os convênios médicos, né? Os planos de saúde também antiveram isso, né? Falou assim, opa, calma aí, não é a festa da mãe Joana não, bicho. Vamos controlar isso aqui. Hoje, o reembolso, inclusive, teve fiscalizações da Sul América e do Bradesco Saúde, se eu não me engano. Inclusive, teve casos criminais aí, tá? De falsificação. Porque reembolsos são regras muito simples, tá? Por exemplo, aquela questão lá que muita gente fazia, né? Não, a consulta é 800, a consulta é 1.000, faz 3 recibinhos de 333 que eu consigo pegar o reembolso. Isso aí, por exemplo, o reembolso é errado, né? Não pode. O cara te pagou 1.000, a nota fiscal, o recibo tem que ser de 1.000. Tem que ser acabou. 1.000. Então não tem essa de dividir pagamentos, né? Outra coisa muito comum que acontecia é utilizar o nome de outra pessoa, né? Minha esposa, ela, na empresa dela, ela tem um convênio melhor. Então, coloca... Eu sou seu paciente, mas coloque em nome da minha esposa. Entendi. Claro que assim, é difícil muitas vezes o convênio fiscalizar exatamente quem quer, mas assim, são procedimentos que você tem que tomar cuidado. Fiscalmente falando,
é indiferente, tá? Porque quando você emite o recibo, você vai emitir a nota fiscal ou o recibo, acabou. Para o fisco, você pagou seus impostos. Perfeito. Agora, nessa relação, tem que se tomar cuidado, porque o convênio que está sendo lesado, né? Sim, com que certeza. Ele que está pagando para o paciente aquela consulta, né? Então, tem que tomar cuidado com data de emissão de nota, se bate com a data do recebimento, não pode ficar parcelando o recibo ou nota fiscal, porque isso é errado. Sim. Não pode emitir nota fiscal em nome de outrem, né? Ou seja, de uma outra pessoa que não está ali, né? Se utilizando ali do serviço. Outra coisa que muitas vezes acontece, né? O convênio, muitas vezes, você vai pedir ali um reembolso do valor e acontece do valor, né? Tá diferente do que foi acertado, né? Então, assim, eu vou emitir um recibo de 600, porque para bater exatamente com o valor do reembolso, e outros 400, os outros 5 mil reais, eu vou emitir por outra forma aqui, ou vou ficar diluindo isso. Entendi. Então, também, tudo que é errado, tudo que é jeitinho brasileiro, evita. O convênio pode depois bater na sua porta, inclusive você pode perder a parceria com o convênio por causa disso, né? Tem que tomar milhão cuidado. de outras situações, né? Exato. Até âmbito criminal, né? Como se fosse... Exato, né? E aí você tem uma situação, porque a gente já falou tanta coisa aqui, nota fiscal, né? Tipo, tem o reembolso, tem um monte de coisa aqui, né? Assim, de uma maneira geral, o que a gente tá falando é que tem muito documento aí. Precisa guardar tudo isso. Como que funciona? Exato. Hoje, claro, né, que a gente tá... eu vivi muito o mundo contábil na época que era tudo papel, né? Você chegava no escritório, a área da expedição era pó e papel, né? Tudo quanto é lado, né? Caixas, ter, né? Caixas e caixas, né? Hoje, o que for documento contábil e fiscal, tá? O que é contábil? Extrato bancário, comprovantes de despesas pagas, relatórios financeiros da empresa. Isso tudo, fiscalmente falando... societariamente falando, né, na questão da legislação, você tem que guardar por no mínimo 5 anos. Tá. Então, nota fiscal, extrato bancário, comprovantes de pagamento, isso aí, 5 anos. Perfeito. O que for folha de pagamento, são 30 anos. Olha! 30 anos. Então, folha de pagamento, recibo de folha, aquele prolabore que você tem no seu nome, impostos pagos, FGTS, INSS, imposto de renda sobre folha, 30 anos. Por que disso, tá? Não sei se convenientemente ou não, mas muitas vezes a aposentadoria os caras erram, né? E aí, se você não tiver essas documentações, o que acontece muito no escritório? Algumas vezes funcionário da empresa que ficou na empresa 20, 30 anos, né? E aí a empresa, Bruno, cara, o cara tá falando que a aposentadoria dele vai ser de R$2.000, mas o cara recebe o teto há... sei lá, 15 anos. Tem alguma coisa errada, né? Então aí ele pergunta, você tem os comprovantes? Eu falo assim, doutor, a gente passou todas as informações, algumas vezes no sistema a gente consegue puxar, mas assim, se você, pessoa física, eu, não for lá no INSS contestar, para eles vão te dar, vai passar aquele valor. Então você tem que tomar muito cuidado, porque, obviamente, né, é uma instituição, cada um tá vendo o seu lado, né? O INSS tá vendo o lado dele e você tem que ver o seu. Se você não for questionar isso, eu tive contribuição nesse hospital que eu trabalhei, vamos falar para o mundo médico, tá? Isso é muito comum acontecer. Bruno, eu trabalhei numa faculdade como professor 10 anos e não tá aparecendo aqui no meu INSS, né? As contribuições. Acontece, gente. Às vezes, nem tudo é perfeito. Às vezes a faculdade ficou 10 anos sem te pagar nada de INSS. Sim. Então, se você não corre atrás disso, você acaba sendo lesado. Você, profissional médico, acaba sendo lesado. Sim. Pô, Bruno, trabalhei 15 anos aqui prestando serviço CLT nesse hospital. Também não tem as contribuições aqui. E aí você guardou os seus recibos, seus recibos de salário, tudo bonitinho? Não guardou? Então tem que tomar cuidado. Tem que guardar. Porque você que tem que ser o maior preocupado com relação a isso. Não vai esperar dos outros, né? Com certeza, né? E a gente está falando muito de formalização também. E a gente está entrando num ano que talvez você tenha uma reforma tributária. Exato. Você está tendo cada dia mais formalização. Ou seja, né, a Receita Federal está indo atrás ali, talvez, de transações bancárias e tal. Queria entender, assim, com relação ao médico, tem muito médico que perguntou aqui isso aqui, né? Então, mas, como que a Receita pega tal, não sei o que lá. Então, eu queria que você contasse também um pouquinho aí sobre isso. Esse é um dos vídeos que mais bombam no meu YouTube. Se você não conhece meu YouTube, eu vou lá, já vou fazer a propaganda aqui. Eu, Bruno Nascimento, tá? @ Bruno Nascimento, vai lá no YouTube. Se você pesquisar Bruno Nascimento, tem um monte de vídeo meu lá já. Ótimo. Mas esse é um dos vídeos que mais bombam, né? Como que a Receita Federal acha, né? Que você identifica que você está fazendo errado. Bom, existem alguns caminhos, tá? Vamos lá. Vai anotando aí, hein, gente. Primeiro, e-financeira. A e-financeira, todos os bancos, eles são obrigados a declarar à Receita Federal movimentações acima de R$2.000 na pessoa física e movimentações acima de R$5.000 na pessoa jurídica. Tá. Então,
não sejam ingênuos, tá? A Receita Federal, antes de fiscalizar, já tem o seu histórico inteiro de tudo que caiu na sua conta, tá? Então, né, um médico que vai receber menos que 2 mil, você tá fazendo alguma coisa errada. Exato. Então, vamos mudar esses plantões aí, vou trabalhar mais. Então é o seguinte, na pessoa física, ou 5 mil na jurídica, né? Então, a Receita Federal já recebe essas informações antecipadamente, tá bom? Então, assim, quando ela vai fiscalizar a pessoa física, Dr. Pedro, ela já sabe que nos últimos 5 anos entrou na conta corrente dele 3 milhões. Ô, doutor, me mostra qual que é a origem desses 3 milhões. Sempre é a origem. Sempre guarda essa palavrinha na cabeça. O que é a origem? Não, o doutor Pedro tem a empresa dele, ele tem a pessoa física dele, ele realmente consegue comprovar aquilo. Pô, legal, não tem problema nenhum, tá? Perfeito. Você vai poder se defender. Então, a E financeira é a primeira. A segunda, né? É a própria DMED, né? A DMED é a declaração médica, né? Ou seja, os recibos médicos, as notas fiscais médicas, toda vez que você presta serviço, um médico presta serviço para um paciente, nós, contabilidade, entregamos essa DMED. Então, quando acontece... Deixa eu só parar aqui rapidinho. Desculpa. Imagina. Quando acontece da Receita Federal... mandar uma cartinha, né? Ou muitas vezes o seu paciente, né? Doutor, pelo amor de Deus, meu imposto de renda caiu em malha fiscal, né? Por que caiu? Porque ele declarou a nota fiscal, porém o doutor não declarou na DMED a informação. A Receita Federal cruza. O que acontece, né? A Receita Federal fica de olho. Nossa, mas assim, do doutor Pedro aqui, cara, eu tive 70 reclamações aqui de nota fiscal não declarada. Deixa eu levantar aqui uma fiscalização, que é muito estranho, né? Toda vez o doutor Pedro, pô, não é possível. O cara deve estar fazendo uma coisa errada. Perfeito. Então, também, você muitas vezes cair em malha fiscal para os seus pacientes, cair em malha fiscal através da DMED, é outra forma. Terceira forma, gente, DIRF, né? A DIRF é uma declaração que a gente fala, declarações financeiras, né? Passou cartão de crédito, né? A DIRF vai avisar lá. Então, o que é a DIRF? Eu Visa, eu Mastercard, eu Redcard, no CNPJ do Dr. Pedro aqui, movimentei 6 milhões, certo? Então, a DIRF, ela delata você. Perfeito. Então, se ele olha seus balanços, na Receita Federal, olha o balanço. Mas calma aí, Dr. Pedro, 6 milhões, ele no máximo faturou 600 mil aqui, como é que ele tem 6 milhões? Vamos chamar a fiscalização, porque alguma coisa está errada. A DIRF é outra que te delata. Por fim, a última tecnologia que saiu, que é o Pix, né? Sim. Então, o Pix, o que acontece? A gente sempre tem que imaginar o Pix como se fosse um triângulo. Quando o paciente for te pagar, esse dinheiro, antes de entrar na sua conta, ele passou no Banco Central. E depois foi para sua conta. Ou seja, o Banco Central, que é um amigão da Receita Federal, tá, uma porta é do Banco Central, outra porta é da Receita Federal. Sim. Tá um do lado do outro aqui, ó. Aí o que acontece? O Banco Central fala assim, ô Receita Federal, deixa eu te falar, o doutor Pedro aqui... Pelo menos de Pix, aqui nos últimos 5 anos, de entrada de dinheiro, foi no mínimo uns 6 milhões. Aí a Receita Federal, não é possível. Estou olhando aqui os balanços do Dr. Pedro, no máximo, uns 5 anos, deu 800 mil reais de receita, de faturamento. Então pode chamar o Dr. Pedro que ele está recebendo por fora aí. Então assim, todas essas metodologias, a Receita Federal ela já tem na mão dela, tá? Então muitas vezes aquele mito, né? Não, eu só vou ser fiscalizado se entrar com mandado de segurança, se pedirem autorização para entrar na minha conta. Esquece, a Receita Federal já tem essas informações. Então, o ideal, né, é sempre fazer tudo certinho, né, justamente para você evitar ter esse questionamento. Claro que a Receita Federal também não vai ficar tentando arranjar pelo em ovo por causa de 10, 15 mil a mais. Vocês sempre vai ter a justificativa, não, mas isso aqui é um recebimento do mês anterior que caiu em janeiro. Sim. Então, assim, ela também não vai ficar enchendo o saco por causa de centavos ali, né, na movimentação. Mas, se você está muito discrepante, putz, Bruno, eu passo no cartão de crédito todo mês 80 mil, 100 mil, só que eu emito de nota 10, 20, tem alguma coisa, toma cuidado, porque uma hora vai cair. Sim. Então, esse tipo de dica a gente sempre deixa. Que legal. Mas a gente sabe que muitas vezes uma coisinha ou outra passa, né? Ele deixa, mas assim, é do jogo, né? É risco Brasil, né? Sim, com certeza. E aí você falou tudo isso e me lembrou até uma outra pergunta que eu já li aqui, que eu achei bem interessante, que é o seguinte, os médicos estão questionando como que ele teve que fazer esse equilíbrio ali de prolabore e o que eles chamam muitas vezes de retirada, né? Sim, que é distribuição de lucros, né? Conta pra gente, porque distribuição de lucros parece que vai mudar daqui a pouco, não vai, prolabore, mas prolabore tem mais imposto. Conta um pouquinho pra gente como que esse médico deve equalizar isso. Tá bom. Eu sempre sou bem didático, tá? Porque esse tema, prolabore e distribuição de lucro, não entra na cabeça deles, né? É difícil. Aí a gente manda, muitas vezes, o recibo do prolabore, dá lá, 8 mil reais de prolabore. Mas, Bruno, isso aqui é um imposto? Não, doutor, isso é o seu salário. Sim. É quanto você está recebendo. Mas vamos lá. Tá. É o seguinte,
Prolabore, ele é como se fosse o seu salário. Se você fosse CLT, é o salário. É o salário bruto que você tem ali declarado. Prolabore é a mesma coisa. Tá? O que acontece? A Receita Federal, né, o INSS, falou o seguinte, pô, legal. Para quem é CLT, é muito fácil fiscalizar. Porque eu vejo lá a linha de salário bruto, pô, legal, eu sei quanto que o cara ganha 30 mil. Então, salário bruto 30 mil, em cima de 30 mil, vou tributar INSS e imposto de renda. Ok, aqui não tem problema. CLT, resolvido. Beleza. E agora para o empresário? Como é que eu vou saber qual que é o salário do dono da empresa? Sim. Aí eles falam assim, calma aí, deixa eu pensar. Vamos definir um nome, né? Que é o Prolabore. Prolabore é o salário do sócio. Só que é o seguinte, no Brasil, o salário do sócio pode ser qualquer salário que você queira. Lembrando que o mínimo é um salário mínimo. Sim. Então, um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, o que for. Você pode colocar o valor que você quiser. Só que o Prolabore, ele é tributado. Então é o seguinte, se você falar... Bruno, eu quero colocar 6 mil reais de Prolabore. Ok, doutor? Só que vai chegar uma continha aqui para você de INSS, imposto de renda, que você tem que pagar mais. Qual que é o ponto positivo? Não vou entrar no mérito se é um bom investimento, se não é um bom investimento, mas é o seguinte, esses 6 mil reais é base para sua aposentadoria. Então eu falo para os dois cenários. Doutor, não adianta você contribuir com um Prolabore de um salário mínimo a vida inteira e você querer ganhar o teto da aposentadoria lá no final. Exato. Ele vai ser calculado conforme o seu Prolabore. Ah, não, Bruno, eu vou fazer aos pouquinhos. Até meus 30 anos, um salário mínimo. Dos 30 aos 40, 3 salários mínimos. Dos 40 aos 50, 4. E depois o teto, né? É um cálculo que pode ser feito. Pra você ganhar a média ali de aposentadoria. Lembrando que o Prolabore, ele é tributado. Então é o seguinte, tudo que você colocar de valor ali, ó, vai ter uma taxinha para você pagar todo mês, Perfeito. Que é o INSS Imposto de Renda. Esse é o Prolabore. Depois, o sócio, né? Ele não ganha apenas o Prolabore. O salário do sócio ele é o quê? O Prolabore mais os lucros da empresa. A empresa é dele, o que tiver de lucro é dele. Perfeito. Então é o seguinte, para a Receita Federal, ela entende isso. Ela fala, não, entendo, compreendo. Você é um médico, você recebe de Prolabore, por exemplo, um salário mínimo todo mês, ok? Porque você escolheu isso. Não vem me encher o saco depois lá na aposentadoria, tá bom? É um salário, beleza, um salário mínimo? Ok, estamos acordados. Taxinha pequena. Mas não vem me encher o saco lá na frente, tá bom? E o que restar, por exemplo, ele ganha 1.518 ali de um salário mínimo de Prolabore e ganha mais 45 mil de lucro. Ok, para o Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro permite isso. E aí, esses 45 mil reais, ele é isento de imposto de renda. Legal. Bruno, eu poderia colocar 45 mil reais de Prolabore? Pode. É inteligente? Não. Mas você pode. Você pode colocar o valor que você quiser. Você vai pagar imposto de renda e INSS em cima disso. Legal. Então, assim, o Prolabore nada mais é do que o salário do sócio. Então, o sócio mesmo, quando ele vai receber o salário dele, ele é a soma do Prolabore mais a distribuição de lucro. Legal. E isso tudo complementa o salário dele. E aí você tem que sempre lembrar, até o momento, até a data de hoje, tá? A distribuição de lucro, ela é isenta de imposto de renda. Perfeito. Tá? Não sei os próximos capítulos, né? Acredito que o ano que vem vai sair novas medidas aí, mas assim, ele é um tema bem turbulento, assim, para se falar. Sim. Então, no Congresso, como a maioria dos deputados são donos de empresas, então eles teoricamente estariam votando contra eles mesmos, né? Então, normalmente não acontece. Então, você percebe sempre que quando entra nesse tema, tributar os lucros, aí é um reboliço. Sim. Por quê? Porque ninguém quer pagar mais imposto, né? Então, é um tema que vai ser discutido aí mais para frente, mas assim, sempre isso desde 1990, a distribuição de lucro é isenta, não é isenta, enfim. Até o momento, ela é isenta. E aí vamos aguardar os próximos passos, né? E dependendo do que vier, vai ter que ter um equilíbrio talvez maior entre Prolabore e distribuição de lucro. Exato. Legal. E mais pergunta aqui que o pessoal mandou, que já sai um pouco desse escopo, mas eu achei muito curioso, que é se existem tipos diferentes de imposto dependendo do segmento médico. Existe essa variação ou não? Não. O que existe são os regimes tributários. O que acontece? Se você é médico, tá? Serviço da saúde em geral, tá? Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, cirurgião plástico, dermato, enfim, odontologia, né, dentista, todos eles estão no mundo da saúde, tá? A saúde tem uma metodologia de tributação. Para todos, tá? Desde você que é um fisioterapeuta até um dentista, todos estão dentro no mesmo núcleo de tributação. Como que funciona essa tributação? Ela é aquele famoso que eu te falei, do Simples Nacional até 30, 40 mil, Simples Nacional é o melhor caminho. Excedeu 40, 50, o lucro presumido é o melhor caminho para você tributar. E aí vamos lá explicar o que é o Simples e o que é o presumido. O Simples, ele tem esse nome Simples, nada mais é do que uma guia que você paga,
que já vai estar tudo ali. Legal. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ISS e INSS. Então já está tudo englobado, né, dentro desse DAS. Então, assim, administrativamente falando, é muito mais fácil. Eu falo assim, doutor, seguinte, o único dia do mês que você tem que se preocupar é dia 20. Bom. Dia 20 é o dia que você tem que mandar o dinheirinho lá pro governo. Então, se você não pagou nada, alguma coisa está estranha, tá? Sim. Então, dia 20 você tem que olhar no seu calendário sempre que tem uma guiazinha para você pagar. Legal. Então, esse é o DAS, né? O DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, é isso, acabou. O que muda, né? Isso realmente para o médico, cara, é uma virada de chave administrativa absurda. Entendi. Porque quando ele vira por presumido, né? O que acontece é o seguinte, que aí ele sai de uma guia só para 5 guias. Não, para 7 guias. Uma guia de PIS, uma guia de COFINS, uma guia de R, uma guia de CS, uma guia de ISS, uma guia de INSS, uma guia de Imposto de Renda. E aí cada uma vai ter as suas datas. ISS lá pro dia 10, PIS e COFINS lá pro dia 25, IRCS final do mês, dia 30, 31, ISS depende de cada município. E aí, administrativamente falando, realmente complica pro médico. Porque ele fala, nossa, mas calma aí, agora tem que ir dia 10, mas agora é dia 25, Sim. Aí outro dia 15, aí outro dia 30, aí o cara fica doido, né? Mas assim, algumas vezes vale o esforço, porque você vai pagar menos imposto, Sim. Entendeu? Então, administrativamente é isso que muda. Uma, você vai ter uma guia só, aí algumas vezes o médico fala assim, não, Bruno, pelo amor de Deus, o cara tá economizando quase R$5.000 por mês de imposto, né? Tá. Ele falou assim, não, cara, eu prefiro pagar 5 mil a mais aqui no Simples que só deu uma guia. Tá não, justo, doutor, né? eu não deixo você fazer isso. Pelo amor de Deus. Eu te ajudo aqui na gestão, eu vou te avisando. Então a gente tem um sistema hoje que alerta 3 dias antes, 2 dias antes, 1 dia antes, né? Então o cara clica ali no WhatsApp, já abriu a guia, e fala assim, doutor, não tem desculpa, pô. Copiou o código ali, né? O código código de barras, né? Colou, você faz por Pix, hoje não tem desculpa. Mas eu não vou deixar você pagar R$5.000 de imposto por causa de preguiça, não. Perfeito. Então, essa é a mudança assim, administrativa. Agora, quando o cara ele já tem uma secretária, já tem uma pessoa que auxilia, aí é só uma questão de mudança do dia a dia, assim, mas nada muito complexo. Que legal. E aí você também falou desses vários sistemas de tributação, né? Uma curiosidade que eu tenho é que, poxa, tem o simples, tem o presumido. E muita gente ouve falar do lucro real. Sim. A primeira pergunta talvez é se o médico pode optar pelo lucro real e se faz sentido. Sim. É assim, ó, o lucro real normalmente não faz sentido no mundo médico. Entendi. Tá? Porque o lucro real, ele normalmente é feito para empresas que têm a lucratividade muito pequenininha. Tá. Um grande exemplo são supermercados. O supermercado ele gira muito ali, né? Ele fatura 10, 15 milhões, mas também sai 14 milhões e 999. O cara sobra muito pouquinho para ele, né? Então o lucro real, ele é tributado pelo lucro real, pelo que é real, entendeu? Então assim, o médico hoje, se você tem uma margem, né, uma margem líquida no final que seja abaixo de 32%, então assim, vamos pensar numa cirurgia, né, que ele vai fazer. O médico muitas vezes vai te cobrar 10, 15 mil reais. Você pode considerar, assim, a gente vai entrar num buchicho aqui, mas pode considerar que 70, 80% é margem ali. É o cara que é o intelecto dele, é o que ele estudou, Sim. Ele tá precificando ali por o que ele acha que merece o tempo dele. Legal. Mas não é que ele vai ter um custo com relação a essa cirurgia, né? A cirurgia não vai ter custo, muitas vezes a sala é locada, eu que paguei a locação da sala, né, do hospital, a enfermeira tá no preço Sim. ali, ele embutiu no preço, então, como o médico tem um lucro muito alto, né? Então, o lucro real, se ele fizesse pelo lucro real, ele ia tributar mais do que no lucro presumido. Entendi. Entendeu? Então, o presumido realmente faz mais sentido. Mas, gente, tributário, mundo tributário, eu sempre falo que não existe planejamento tributário pronto. Cada caso é um caso. Por exemplo, um caso que acontece muito comum. Bruno, tô montando minha clínica agora, né? Tô gastando muito com a reforma, tô gastando muito com tudo que eu tô fazendo aqui, com sistema, com software. Muitas vezes, para esse cenário, naquele primeiro ano, o lucro real poderia fazer sentido. Entendi. Tá? Legal. Mas a ideia sempre é ter lucro, né? E normalmente quando o médico começa a ter lucro, ele começa a ter lucros exorbitantes, né? Sim. A gente estava conversando aqui antes do podcast, a gente tem doutores aí que faturam 1 milhão, 1,5 milhão por mês, 600 mil, 700 mil, e a margem do cara é alta, 40%, Sim. 50% ali é o que sobra no bolso dele. Legal. E é normal, às vezes isso acontece. Então o lucro real não vai fazer sentido para esse doutor. E aí até tem um ponto importante aqui, porque até teve, acho que, não sei se foi o Dr. Gabriel, alguém mandou aqui para mim uma pergunta, achei muito curioso, falando assim, pô, minha agenda tá cheia, mas o caixa tá baixo, Sim, né? Sim. E aí o que eu queria entender? A gente ouve muito falar que os médicos às vezes não entendem muito bem o sistema financeiro, têm dificuldade de gerenciar a clínica e tal, né? E a contabilidade ela é muito próxima do financeiro, porque Exato. Você faz uma besteira na contabilidade, você literalmente perde dinheiro. Exato.
Na sua opinião, assim, toda essa experiência que você tem, não só contábil, mas financeira, hoje, quais são os principais problemas ali que o médico enfrenta nessa questão? A primeira coisa, tá, que eu deixo de dica para o doutor, e é uma coisa que eu pratico dentro do meu escritório, o João também tem a empresa dele, né? Então, acho que você também deve praticar, é saber segregar muito bem pessoa física de pessoa jurídica, Perfeito. sabe? Então, eu vejo muitas vezes que o médico fala o seguinte, nossa, minha clínica não dá lucro. Mas aí você vai entrar no financeiro da clínica, tem convênio médico da família pago ali, tem despesa do pet shop do cachorro, tem aluguel do sítio que ele faz lá, que ele confraterniza, tem ali as despesas pessoais dele. E aquele dinheiro está sendo consumido por todo o caixa da empresa. Perfeito. Algumas vezes, tá? Eu sei que é duro ouvir isso, mas é assim, a sua empresa dá lucro. A vida que você quer ter não suporta esse lucro, entendeu? Então a gente também tem que racionalizar isso. Quantas vezes eu pego médico contratando financiamento de apartamento de 2, 3 milhões, o cara financiando 100% desse valor. Cara, é quase 30 pau de parcela, 30, 40 pau que você tira da empresa. Sim. Entendeu? O cara tá pagando. Quer dizer que ele não pode? Claro que ele pode, mas tudo dentro da sua condição. Então, você não pode falar que sua empresa não dá lucro. Algumas vezes, você está injetando ali despesas que não são da empresa. Sim. Algumas vezes, se a gente tirasse tudo isso, sua empresa todo mês ali sobrava 80, 100, 200 mil reais de lucro. Agora, a vida que você quer ter, muitas vezes não comporta aquela distribuição de lucro que você tem atualmente. Perfeito. Isso eu vi num podcast de uma doutora e, cara, eu falei, nossa, é realmente isso, cara. Muitas vezes a gente fica tentando achar pelo em ovo ali, não é, cara. Algumas vezes você está gastando mais do que você deveria. Perfeito. E aí a sua empresa tem essa possibilidade de pagar de salário, só que você está gastando esse salário mais 10, né? Sim. E aí nenhuma empresa vai conseguir te sustentar mesmo. Jeito. A grande maioria, cara, John, só pra você ter uma noção, a grande maioria é isso que acontece. Olha só que interessante. São médicos e médicas que querem viver uma vida que muitas vezes a empresa não comporta, não tem faturamento para tal. E algumas vezes você tem que dar uns 2, 3 passinhos para trás, opa, deixa eu me condicionar de acordo com o que eu posso viver. E isso, claro, né, o mundo médico pressiona, né? Sim. O cara tem que ter o carro do ano, ele tem que ter a BMW, ele tem que ter o terno alinhado, ele tem que estar sempre muito bem vestido. A clínica dele tem que ser a mais vistosa do bairro, né? Olha então, isso muitas vezes força ele a ter decisões que vão voltar contra ele no final. Então, algumas vezes, contratar um financiamento que não precisava, muitas vezes colocar, algumas vezes, o filho, um convênio que é muito mais do que ele pode pagar. Enfim, são decisões que você tem que tomar como adulto. E a gente tem que olhar a empresa que ela é uma geradora de caixa. Com certeza. Se o caixa dela tá negativo, cara, você tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai afundar a sua empresa. Você não pode matar ali a galinha dos ovos de ouro, né? Exato. Algumas vezes é uma empresa rentável. Cara, é muito comum acontecer isso. Olha muito comum. Um médico, ele tem uma vida que ele não consegue comportar. A empresa não consegue pagar. O que você tem que fazer? Então, tudo bem, vamos fazer o seguinte. Na empresa, quando a gente faz uma consultoria financeira, tira essas despesas. Olha, a sua empresa, não é que ela dá lucro? Olha. Ela dá 60, 70 mil reais de lucro. Mas, Bruno, eu gasto por mês 100 mil. Então, tudo bem. O que você vai fazer? A empresa você não mexe. Tá? 60, 70 tá garantido ali todo mês. Faça plantão. Sim. Vá trabalhar em outro lugar para você gerar essa diferença. Sim. É duro falar isso, mas algumas vezes é isso que a gente tem que ouvir, porque senão não adianta, você vai sangrar a sua empresa até o final. Às vezes até um equilíbrio, né? Reduz um pouco o custo, tenta aumentar um pouco ali a receita, né? Exato. Vai fazendo esse trabalho para conseguir equalizar. E é muito comum, cara. Você vai ver médicos muitas vezes que estão vivendo uma vida que não conseguem pagar, principalmente os médicos mais novos. Olha só. Eles querem algumas vezes provar que estão indo bem. Sim. Pô, quantos médicos eu pego ali no escritório que o cara acabou de começar, daqui a pouco ele já tem uma Volvo, 350 mil reais, já está financiada. Tá. Aí o cara compra um apartamento de 2,5 milhões, 2, e o cara tá 80%, 90% financiado. E aí você vai ver, cara, você tá vivendo para pagar juros pro banco. Sim. Às vezes dá uns 2, 3 passinhos. E os juros não tá barato, né? Não tá barato. Dá uns 2, 3 passinhos para trás, compra um HRV, Sim. um Nissan Kicks, vai te atender também, não vai ser o pior dos mundos. Pega um apartamentinho mais barato, que você consiga dar uma entrada melhor. E aí você vai perceber que sim, existe vida ali dentro da sua empresa que está gerando caixa, só que você condicionou sua vida à sua realidade. Legal, bacana. Aqui também tem muita pergunta mais específica, né? Por exemplo, tem uma que eu achei legal, que é contrato de prestação de serviços médicos. Qual cláusula é indispensável? Olha que interessante, eu nem imaginei isso. Sim, tem. O contrato de prestação de serviço normalmente é feito justamente para grandes... quando você é um PJ, que a gente chama, né? Que você vai prestar serviço de plantão, você meio que tem que dançar conforme a música ali, né?
Imagina que você é um prestador de serviço que vai receber 15, 20 mil, você não vai poder ter muita opinião sobre um hospital que fatura 1 bilhão por mês, né? Então, você é só uma pecinha daquela engrenagem. Então, não quer dizer que você vai chegar lá, não, meu contrato tem que ser assim. Não, meu amigo, já teve um corpo de advogados que fez o contrato, ou você assina ou você vai trabalhar em outro lugar. Perfeito. Tá? Esse caso não tem muito o que fazer. Agora, tem aquele exemplo que eu dei no começo do nosso podcast, que é quando o hospital tem um diretor ali principal que abre aquele condomínio de médicos. Sim. Esse contrato tem que estar muito bem redigido, até onde vai a sua responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do hospital, tudo isso conta. Então, essas cláusulas, né, de responsabilidade principalmente, é muito comum acontecer problema. Outro mundo, assim, cara, que acontece muito problema, dermatológico e cirurgião plástico, cara. Se você não tem um bom advogado te acompanhando antes de você prestar devidamente o serviço, né? Então você vai fazer muitas vezes uma cirurgia mais invasiva naquela pessoa, dá um erro no nariz dela, dá um erro aqui no olho. Cara, aquele paciente, você pode ter certeza que ele vai entrar com um processo contra você. Então, você tem que ter um advogado ali pagando pelo menos uma mensalidade para ele estar sempre te defendendo. E assim, desde que você tenha feito tudo certinho, tudo dentro das condições sanitárias que deveriam ter sido feitas, erros acontecem, é normal. Então, a gente tem que... Esse contrato junto ao paciente tem que estar muito claro as cláusulas, né? O que você vai fazer, qual que é o serviço que você vai executar, até onde vai a sua responsabilidade. E também, isso é muito comum, né? O CRM, ele não deixa esse antes e depois, né? Então, nunca fica prometendo, né, o final daquela cirurgia que vai ficar impecável. Erros acontecem, nem no sentido de má fé, muitas vezes não está perfeito, mas é o que conseguiu ser feito. Então, acho que esse tipo de cláusula tem que estar muito bem descrita. Claro que esse mundo, tá, do contrato, muitas vezes o advogado que é focado também em clínicas médicas. Ele que vai dar esse auxílio, vai conseguir enumerar essas cláusulas bonitinhas. E aí tem um ponto interessante, né? Porque o negócio médico não deixa de ser um negócio, né? E assim como qualquer negócio, tem riscos. Exato. Então é muito importante que o médico tenha essa percepção para poder prever que ele precisa ter um custo mensal ali de advogado. Exato. Não só para enfrentar algumas buchas, mas espera aí, eu preciso atualizar meu contrato, preciso ter cláusulas, ou seja, isso é uma coisa importante. E aí quando a gente volta, né, atrás e falou da parte financeira, né, isso são custos que ele tem que prever que a empresa vai ter. Porque senão do dia para a noite ele teve um mês 100 mil de lucro, no outro mês ele perdeu porque ele tomou um processo. Exatamente. E processo da área da saúde costuma ser caríssimo, né? Então imagina uma pessoa que teve um nariz deformado, né? O quanto isso... Qual que é o valor disso, né? Então, assim... Não é brincadeira. Então, é legal sempre, tá? Você abrir uma clínica médica, já tenha um advogado parceiro ali que vai cuidar de você. Você cuida da área da medicina, o contador cuida da parte contábil, o advogado da parte do direito ali. Sempre muito bem protegido. Porque, assim, hoje em dia, né? A gente vê isso, né? As pessoas estão cada vez mais... menos pacientes, né? A pessoa, ela deu qualquer problema, ela já está na rede social, já está te marcando, já está falando. Então, tem que estar muito precavido com relação a isso, porque senão você pode deixar um belo caixa aí da empresa pagando, além de pagar advogado, pagar multas ali e tudo mais. Né? Beleza. E ó, chegou uma pergunta aqui, Dr. Jorge, achei muito curioso. Ele falou assim, o médico pode ser fiscalizado pelo padrão de vida e não só pelo faturamento, né? O Dr. Jorge aqui acho que já tá andando com a BMW, já tá andando no lugar, né? Conta um pouco pra gente como funciona isso. É muito comum, inclusive teve um post agora recente, achei muito engraçado que fizeram, que é assim, Receita Federal acabou de te seguir. Olha, Receita Federal comenta, ué, você comprou um carro novo? É muito bom, é um post que os caras fizeram rachando o bico. Mas assim, ó, num processo judicial, tudo pode ser usado contra você. Legal. Se são informações públicas, o seu Instagram pode ser usado contra você. Então, por exemplo, tá? Eu já vi casos de acontecer. Tá. Como é que você está solicitando justiça gratuita se pelo seu Instagram aqui você estava na Itália semana passada? Então, você já toma uma simplesmente por ter o Instagram aberto. Tá? O médico, né? Como é que você quer questionar aqui o valor, né? Muitas vezes você a multa, né, que você tem que pagar ali, algumas vezes um tratamento errado que você fez, você está achando muito caro. Se aqui, pelo que eu vejo no seu Instagram, a defesa sempre vai se utilizar de todas as possibilidades. Perfeito. Lembra do que eu falei? CRM, vigilância, alvará, QMS, o advogado da pessoa que está sendo defendida ali,
ele vai se utilizar de todas as artimanhas possíveis. É do jogo, Legal. sabe? Vai falar uma questão do valor. Doutor, você está questionando os 200 mil que você tem que pagar para ela, mas eu vejo aqui pelo seu Instagram que você tem uma vida muito estável. Tá tudo Seus bem. filhos estão numa escola ótima, você tem um carro tal, você fez 3 viagens nesse ano aqui, então eu acredito que isso não é um problema para o senhor pagar esses 200 mil. É para você viver numa gaiola, num mundo ali que não vai conseguir publicar nada? Não, sim, você pode muitas vezes publicar, mas você tem que estar ciente dos riscos, né? Que isso pode ser voltado contra você. Receita Federal, idem, tá? Eu falo o seguinte, muitas vezes quando o médico, né? Igual aquele médico que eu comentei para você que ele queria decretar falência, né? Sim. Tinha 17 mil deveres e quer decretar falência. Não tem nem, pô. Mas, assim, a Receita Federal, ele é um órgão e ele tem advogados que defendem esse órgão. É a mesma coisa. Então é o seguinte, se você está devendo 150 mil de imposto, você está rolando aquela dívida lá 10, 15 anos, os advogados vão fazer de tudo para a Receita Federal receber esse dinheiro. Vão bloquear sua conta, vão começar muitas vezes a rolar bens pessoais seu no processo. É como se fosse um advogado normal de qualquer... A Receita Federal, ele é um órgão como se fosse um paciente. É a mesma coisa, ele vai atrás. Ele quer receber a parte dele. Então, tudo pode ser usado contra você, inclusive as suas redes sociais. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado o que mostra ali, né? Sim. Mais pergunta aqui, ó. Não para de chegar a pergunta, a gente tem que dar uma selecionada aqui, mas tem uma muito que eu achei curiosa, ó. Tá bom. Ao trazer um segundo médico para a clínica, o que muda fiscalmente? Olha que interessante. Isso é uma pergunta muito boa. Porque é o seguinte, quando a gente traz uma nova força de trabalho, normalmente a tendência é que aumente o faturamento, né? Então, se você trouxe uma pessoa a mais e o faturamento continua o mesmo, alguém não está trabalhando aí, né? Alguma coisa está errada. Então é o seguinte, isso muda aquela faixa que eu te falei. Então, por exemplo, o médico abriu um CNPJ com a gente, ele acabou de se formar, abriu o Dr. Pedro, acabou de se formar, vamos abrir o CNPJ, Bruno, legal. Dr. Pedro ali, eu vejo que todo mês 18, 21, 22 mil, 23 mil por mês, 17, aí outro mês fez 25. Aí ele falou assim, Bruno, o doutor Augusto perguntou se ele pode usar meu CNPJ, se ele pode ser meu sócio, né? Porque aí a gente divide custo, divide contabilidade. Pô, legal. Aí a gente altera o contrato social, adiciona um novo sócio. Aí, de um mês para o outro, o doutor Pedro, né, o CNPJ, né, Serviços Médicos Dr. Pedro, e acabou virando Serviços Médicos Dr. Pedro e Dr. Augusto. Aquele faturamento médio que ele tinha de 18, 19, 20, 22, vai para 40, 45, 47, porque ele adicionou uma nova força de trabalho. Perfeito. Aumentou o faturamento. Aí eu te falo, lembra que eu comentei? Até 40, 50, o Simples Nacional, ele é mais barato tributariamente. Legal. O Dr. Pedro e o Dr. Augusto acabaram de passar a faixa. Entendi. Opa, Dr. Pedro, vamos fazer o seguinte, tem que remodelar. Eu acho que nesse cenário que vocês estão hoje, faturando 40, 50... é melhor ano que vem a gente virar lucro presumido. Então, isso diferencia, né? Então, isso, quando você traz novos sócios, a ideia é que se aumente a força de trabalho, que aumente o faturamento e muitas vezes você vai sair de uma tributação que era Simples Nacional e você vai uma tributação lucro presumido. E aí sim, aumenta seus impostos. Esse é um detalhe, não me estendendo, que é muito comum acontecer quando a gente fala desses condomínios. Condomínios de médico, o que acontece? Sim, vai trazendo, né? Doutor Pedro, seguinte, se você entrar nesse condomínio, você vai tributar em 15%, certo? Se você abrir seu CNPJ, você vai tributar em 6%. Olha só. Por quê? Porque esse cara aqui ó, tem um monte de médico, faturamento 200, 300, 400 mil. É uma tributação aqui. Agora, quando a gente abre um CNPJ novo, que você está faturando 15, 20 mil reais, é outra tributação. Entendi. Então, algumas vezes até essa opção. Entro no condomínio de médicos ou abro meu próprio CNPJ? Abre seu próprio CNPJ, que você vai pagar menos imposto. Perfeito. Entendeu? E aí tem um ponto relevante, só para a gente deixar claro aqui, pelo que eu estou entendendo, quando você está no Simples Nacional, o médico está no Simples Nacional, ele começa ali tendo uma tributação em torno de 6%. E na medida que o faturamento dele aumenta, o 6% começa a aumentar muito, é isso, né? Exato. Então, assim, 15 mil, 6%. 18 mil, 6,5%. 19 mil, 7,2%. Aí vai 20 mil, 8%. Aí vai chegando, até chegar numa alíquota de 13%, 14%. Entendeu? Quando chegar nesses 13%, 14%, o lucro presumido, como a alíquota é fixa, vai ficar melhor, porque se ele continuar no Simples, faturando mais, ele vai pagar mais imposto. Cada dia mais imposto. Olha só que interessante. A alíquota vai ficar maior do que... Então, eu digo que é como se fosse um gráfico. O Simples Nacional, ele vai faturando mais. O lucro presumido é estático. Tá aqui, ó. Aí ele vai faturando 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80... Quando você tá faturando 200 mil, você tá aqui, ó. E no lucro presumido, você ainda tá aqui. Embaixo. Entendeu? Então, esse é o racional por você, muitas vezes, mudar pro presumido. Na hora certa. Na hora certa.
Legal, bacana. Tem mais pergunta aqui, ó. Pode falar. Sociedade médica, como dividir as receitas sem criar problemas tributários? Também curioso, ou seja, agora já na hora da divisão do dinheiro aqui. Exato. Isso é muito comum acontecer quando a gente tem as sociedades, né, que são médicos. Um médico fatura 15 mil e outro médico fatura 7 mil, né, quase a metade. Perfeito. É justo pegar um imposto e dividir por 2? Não é justo. Entendi. Né? Então a gente proporcionaliza esse imposto. Não tem como eu pegar uma guia de dados e pegar e dividir assim, ó, doutor, essa aqui é a sua parte e essa aqui é a sua parte. Não, o governo quer saber. Sim. Ele quer saber, a guia dele paga. Você me manda. Aí, esse controle junto da contabilidade é feito internamente. Então, eu falo, doutor, ó, a sua guia esse mês deu R$ 4.500. Lembrando que desses 4.500, 3.000 é do doutor Pedro e R$ 1.500 é do doutor Augusto. Então, aí a gente faz essa divisão, proporcionaliza, né? Perfeito. Essa é a ideia. Porque isso é muito comum acontecer. A produção é diferente. Cada médico... Normalmente não é bonitinho assim. Normalmente assim, um médico faturou 21.350 e outro faturou 29.430. Então, você tem que proporcionalizar, porque aí a guia vai vir para os dois, né? Então, é uma guia única. Aí eles vão começar a brigar. Não, mas calma aí, eu faturei 21, aí o outro, não, faturei 29, não, então você tem que pagar mais. Não, mas você tá me devendo almoço. Aí ferrou, entra tudo, né? Aí começa a briga, né? Maravilha, então a gente meio que nesse mês a gente já proporcionaliza, ó, doutor, essa parte é sua e essa é agora. Agora, se vocês têm dívidas entre vocês, aí vocês já acertam. Se vira, né? Legal. Exatamente. E aqui também até teve uma pergunta interessante da doutora Mariana, mandou agora. Ó, tendo como PF em plantão e PJ em consultório, como separar corretamente? Eu falo que assim, a questão de tributação híbrida, ela é muito boa, ela dá muita economia, que a tributação híbrida é justamente isso. É atender PF e PJ, né? Como é que a gente divide? Só que administrativamente ela é muito mais complexa. Porque você imagina, pegar um movimento, vamos supor, a doutora Mariana, ela sempre faturou 50, 60 mil ali na pessoa jurídica, né? Aí vem o contador especialista, doutora, pelo amor de Deus, você tem de despesa aqui de aluguel, material de consumo, funcionário, material de limpeza, você tem 20 mil reais por mês aqui, vamos usar essa despesa para bater o imposto, né? Mas, Bruno, eu tô quietinho aqui, faturando 50, 60, pago o meu imposto, tá tudo bem. Você, não, mas vamos economizar. Você não quer economizar 5 mil por mês de imposto? Pô, legal. Só que aí eu vou ter que dar uma, né? Vamos sair da zona de conforto, eu vou ter que te dar um trabalho agora. Doutora, vamos fazer o seguinte agora, chama a assistente ali, a Kátia. Vem aqui, Kátia, senta aqui comigo. Vamos dividir essas despesas. Sim. As despesas da física, você vai lançar aqui nessa conta bancária. As despesas da jurídica nessa conta bancária. Quando a doutora fizer na física, emitir o recibo na física, você tem que cobrar o cliente para pagar na física. Quando fizer na jurídica... Aí ela falou assim, nossa, Bruno, mas que dor de cabeça você me deu. 5 mil reais não é tão barato assim para você ficar. Tem que ter trabalhinho ali. Então, tem que avaliar se faz sentido, né? E é isso que eu falo. Muitas vezes, quando a clínica está muito grande, né? Putz, já tem empregados, 5, 6 empregados... Cara, algumas vezes a dor de cabeça que você vai ter não vai fazer sentido você fazer essas divisões, sabe? É melhor ganhar mais, aumentar o faturamento e ganhar mais, né? Aumentar o faturamento e pagar mais imposto do que você ficar economizando aqui, porque você vai... É impossível? Não é impossível, é trabalhoso. Então, a pessoa que for fazer para você, por exemplo, aquela secretária, tem que estar entendendo o que está fazendo, porque senão pode colocar uma enrascada, né? Então, tem que fazer bonitinho. Administrativamente é mais complexo, né? Sim, com certeza, né? Ó, mais pergunta curiosa aqui, já eu sei que está no limite no seu horário, está na correria hoje, né? Que vamos. Mas tem muita pergunta interessante, vou separar mais algumas, mais duas aqui, vai, pra gente não extrapolar o horário, né? Beleza. Eu gostei desse daqui, ó, que eu não tenho a menor ideia de qual que é a resposta aqui, que é telemedicina entre estados. Tem impacto fiscal ou para o CRM? Tá. A telemedicina, ela surgiu muito na época da pandemia. Sim. Né? Então, é bem recente isso. Para o CRM, para a federação, uma telemedicina ou uma medicina, para ele é a mesma coisa. Não existe assim, eu vou abrir um CNPJ de telemedicina. Ah, não, é diferente. Não, você vai abrir uma clínica médica, só que atendimento, ele é por tele, né? Sim. Você vai atender pelo computador. E aí a gente coloca vários tipos de telemedicina. Primeiro deles, a famosa telemedicina, que eu sou prestador de serviço. Eu sou um médico que presta serviço para telemedicina. Para você não mudar nada. Você vai abrir um CNPJ médico de consultas, tá? Sim. E aí você pode colocar no seu endereço residencial, você utiliza uma plataforma ali e você vende seu serviço para o Brasil inteiro. Legal. Cara, a gente já tem clientes que é especialista em espinha, acho que é dermato, tem um médico que é especialista, que são consultas que você não precisa estar pegando na pessoa.
E o cara fatura horrores. Sim. Por quê? Ele tem um marketing muito bem feito, o atendimento, a consulta dele é R$1.000, R$1.200 e consegue fazer por telemedicina e ele atende quem tem espinha no Brasil inteiro. Beleza. Então esse cara, ele abriu um CNPJ, tá atendendo o Brasil inteiro da casa dele. Legal. Ponto. Mas só uma dúvida. Nesse caso, vamos supor que o médico esteja em São Paulo e ele atendeu uma pessoa, sei lá, no Acre. Sim. Quando ele atendeu a pessoa, aí a pessoa mandou o Pix para a conta da empresa dele e tal... E a emissão da nota? Ela é feita em São Paulo? Exato. Ela vai entrar no portal de São Paulo e vai emitir para a pessoa, para o Augusto, que mora no Acre. Legal. Normal. Você vai colocar o valorzinho e receber o normal. Perfeito. Segundo caso, Bruno, eu sou mais arrojado. Eu quero fazer uma clínica com telemedicina. Tá. Aí o que acontece? De novo, para a Receita Federal, para os convênios médicos também... Para o fisco, é a mesma coisa. Você vai abrir uma clínica médica, tem que ter vigilância, tem que ter alvará. Você vai ter uma salinha com uma televisãozinha que o médico vai sentar e vai fazer a telemedicina. Você vai fazer a mesma nota fiscal de consulta, não vai mudar em nada, tá? Então, essas são as determinações. Legal. E por fim, que essa é bem curiosa, Bruno, eu vou montar uma clínica apenas de telemedicina. Eu não vou ter nenhum atendimento pessoa lá. Vai ter um médico lá na clínica? Vai. Vai ter um paciente que ele pode ir, talvez, na clínica? Vai. A partir do momento que você tem um nome clínica, você tem que ter vigilância. Entendi. Nossa, Bruno, mas, cara, eu só vou atender, só vai ter uma câmera lá, não vai ter nada. Tem que ter vigilância. Perfeito. Então é o seguinte, por quê? Porque a partir do momento que você recebe um médico ou que você recebe o paciente, aquele local tem que estar bonitinho de acordo com a vigilância. E aí você pode ter aquele local ali e você atender o Brasil inteiro. Eu acho que a telemedicina ela veio para escalar mais o faturamento médico, né? Então, eu tenho vários cases no escritório dos médicos faturando horrores através de telemedicina. Então, ele utilizou desse canal, muitas vezes ele tem ali plataformas hoje que já existem de telemedicina, que você conecta, né? O médico ali, e você pode, de acordo com o marketing que você pode fazer, sempre respeitando o código de ética ali do CRM, você pode vender para o Brasil inteiro. E lembrando que o Boa Consulta tem uma ótima plataforma de telemedicina, né? Exato. A gente tem um marketplace que pode ajudar bastante você, médico aí, acho que é um ponto importante. Claro. E também tem uma questão, que às vezes o médico não só fazer a telemedicina, mas fazer o primeiro atendimento. Sim. Né? Porque muitas vezes você consegue agilizar um processo. Claro. Às vezes só o paciente vai pedir alguns exames. Né? Então isso ajuda bastante, né? Eu acho que para quem utiliza bem a telemedicina, ele realmente é uma virada de chave. Legal. Porque você consegue formatar carteiras de clientes gigantescas utilizando-se da telemedicina. Principalmente quando a sua primeira consulta não necessita muitas vezes da pessoa estar presente ali na sua mesa. Sim. Hoje, vamos sendo bem sinceros, 90% das consultas você nem precisaria, né? Você consegue fazer por telemedicina mesmo, fazer uma conferência ali, um Google Meeting mais arrojado ali, né? Mas é uma bela estratégia de marketing de faturamento, com certeza. Que legal. Aqui também veio mais pergunta aqui, e uma que eu achei curioso, porque eu nem tenho ideia aqui. Eu imagino que eu sei, mas quando a gente não tem ideia, a gente fala, isso daqui pode me surpreender, né? Veio uma questão aqui que é consultório e coworking, que tem aumentado bastante, né? Quem emite a nota para o paciente? Aí já fiquei meio assim, porque eu falei, poxa, eu achei que eu sabia. Legal. Vamos ver se eu não sei. Outro vídeo que bombou no meu YouTube, olha coworking. Essa pergunta é muito comum. É o seguinte, ó, vamos lá. Eu vou falar no sentido do médico abrindo um coworking e também do médico atendendo dentro do coworking. Tem os dois casos. Tem os dois casos. Porque a gente tem muito médico também que quer fazer tudo, né? Sim. Ele quer ter clínica, quer ter coworking, quer fazer... Então é o seguinte... Eu sou o dono daquele imóvel. Tá parado, imóvel na Paulista. Putz, ia ser top, abrir ali as salinhas. Eu quero montar um coworking ali. Eu preciso ser médico? Não, porque o coworking nada mais é do que um serviço de locação. Perfeito. Certo? Você tem que regulamentar aquele imóvel, ou seja, você tem que estar bonitinho, a entrada dele, a vigilância você tem que ter também daquele local, você tem que deixar muito claro que aqui vai ter, por exemplo, salas apenas para consulta, não pode ser procedimento. Então, você tem que deixar claro também o que você pode fazer ali dentro. Perfeito. Então, eu sou a pessoa que loca aquele imóvel para médicos. Então, você vai abrir uma empresa de locação de imóveis, né? Sim. De imóveis próprios. E aí você vai fazer toda a estruturação ali bonitinha, pedir a vigilância do local e vai começar a alocar a sala. Ó, tem a sua sala na Paulista 1 hora, caso você queira, 2 horas, 5 horas, você escolhe. Você vai fazer um contrato de locação com aquele médico e tá tudo bem. Quando aquele médico locar a sala, é importante a gente destacar o seguinte, que o CNPJ dele tem que estar naquele endereço daquela sala. Tá. E aí a vigilância, o alvará, ele tem que tirar de novo.
Olha só. Porque é o seguinte, quem vai ser responsável das 8 às 18 por aquela sala é o Dr. Pedro, que alugou aquela sala. Entendi. Se der algum problema no paciente, não é o dono do coworking que está respondendo, vai ser o Dr. Pedro. Então a sala dele tem que estar estetizada, tudo bonitinha, tem que estar tudo certinho. Que legal. Tá? Então esse é o primeiro modelo. Sim. E aí vamos pensar no lado do médico, né? Que é exatamente esse exemplo que eu dei. Bruno, eu tenho uma clínica, né, que é num coworking, e eu alugo ali 1 hora por dia, de segunda a sexta, na hora do almoço. Porque eu sempre atendo alguém ali na hora do almoço. O que eu tenho que fazer? Então, ou você tem que ter um CNPJ vinculado àquele endereço. Legal. Tá? Então, você tem que alterar seu endereço para atender lá. Ou, muitas vezes, você pode manter seu CNPJ onde está mesmo. Às vezes, você tem uma sala que já está alocado. Só que você vai ter que solicitar vigilância e alvará desse local. Ah, entendi. Então, você tem que tomar muito cuidado. Porque se der algum problema num paciente dentro do coworking, muitas vezes você vai ser penalizado. Olha só. Então tem esses dois modelos. Eu tenho tanto pessoas que querem abrir coworking, me chamando, quanto médicos que... Bruno, eu tô alugando todo dia das 8 ao meio-dia naquele local. Eu tenho que fazer alguma coisa? Então, se é um faturamento significativo, eu sempre falo o seguinte, o que fatura mais dentro do seu CNPJ? É o coworking ou é esse outro local que você trabalha? Ah, não, Bruno, é o coworking. Então, muda esse seu CNPJ para o coworking. Perfeito. Então, sempre a pensamento é do faturamento. Eu faturo muito mais esse meu CNPJ no coworking do que no hospital. Sim. Então, deixa ali no coworking. Não, Bruno, eu faturo muito mais no hospital do que no coworking. Então, o coworking é como se fosse uma basezinha que você tem. Sim. Então, deixa ali no endereço ou da sua residência ou do hospital que você utiliza. Legal, olha só. Mas tivemos uma aula aqui, né, sobre Bruno? E esse do coworking, como surgiu recentemente nem, tá mais, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, começaram a surgir muitas dúvidas e muitos erros, tá? Muitos médicos se utilizando do coworking sem cadastro nenhum, sem nada, simplesmente alugando ali a hora. E eu falava, doutor, você tá ciente que se der algum problema ali vai dar ruim para você? Ah, mas eles não me avisaram. Mas ele não tem obrigação de avisar nada, ele vai alugar para você que se vire, tá? Então, tem esses pontos de atenção. Legal, muito bacana. Mais uma aula aqui que a gente teve, né, para falar a verdade. E assim, Bruno, eu acho que até para finalizar, queria ver se você não consegue deixar uma mensagem para o médico que está acompanhando a gente. Claro. As principais dicas ou as principais coisas que ele deve evitar aí, principalmente para o cara que está começando, né? Sim. Porque eu acho que talvez no começo é onde esse médico ele pode ter a maior quantidade de problemas, né? Exato. Conta um pouco, dá uma dica ali para os médicos que estão acompanhando o podcast. Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. Sim. Acho que a ideia é sempre fomentar o máximo de conteúdo possível aí para os médicos. A gente sabe que a vida é uma correria, né? Sim. A gente como contador, a gente também tem que ter as nossas dores ali, né? Muitas vezes. Então, o médico, quando está iniciando, sempre contar com um contador especialista na área da saúde. Eu, Bruno Nascimento, dou aula para mais de 3.500 alunos formados em contabilidade para a área médica. Então, a gente está fomentando um mercado gigante de contadores especialistas para atender vocês. A gente sabe que cada vez mais, né, surgem médicos, mais de 600 mil CRMs pelo Brasil inteiro. Então, sempre conte com um contador especialista, que muitas vezes o contador generalista ele não vai ter, muitas vezes, possibilidade de te trazer benefícios fiscais que já existem. Algumas vezes o doutor, a doutora que já faz cirurgia, faz procedimento, algumas vezes está tributando cheio e poderia tributar menos. Um doutor que poderia estar isentando o ISS, enfim, são possibilidades tributárias que a gente consegue justamente por ser especializado na área da saúde. Legal. Precisou da nossa ajuda? Vai lá no meu YouTube, eu, Bruno Nascimento, ou vai no meu Instagram, @o Contador do Médico. É bem sugestivo esse nome, né? O Contador do Médico, pode me chamar lá, que a gente tira a dúvida de todo mundo. Que legal. E, cara, obrigado mesmo pelo convite. Muito bacana. Mais uma vez, super obrigado. Já fica o convite para uma segunda, porque a gente sabe que você tem bastante conhecimento. Gente, a gente vai colocar todos os links ali do Bruno para vocês conseguirem consultar, acompanhar. Manda pergunta aqui ou nas redes sociais do Brunão. E assim, muito obrigado pela audiência, né? Mais uma vez, mandando as perguntas aqui pra gente, principalmente você, Bruno. E vai ter todos os links na descrição do vídeo. Então não esqueçam de acompanhar o Bruno. É isso aí. Valeu.